Não vai ter a alt-season, ou seja, não vai ter a estação das altcoins. Foi o que disse Chris Kuiper, o diretor de pesquisa da Fidelity Digital Assets. A Fidelity, para quem não conhece, é a segunda maior gestora de investimentos do mundo depois da BlackRock de Larry Fink. Pois é, meus amigos, estava eu, um simples mortal, passando o dedo no telefone até receber um e-mail da Fidelity Digital Assets que tinha como título, abre aspas, é tarde demais para comprar criptomoedas? Fecha aspas. Confesso que esse título me chamou a atenção e eu decidi dar uma olhada mais a fundo nesse relatório. Se você é um investidor em cripto, você não vai ser louco de sair desse vídeo. Vamos juntos dar uma olhada no que a Fidelity está falando sobre o mercado de criptomoedas, porque este relatório é o que os gringos, no caso os camaradas que têm bala na agulha, estão lendo. Sabemos que ninguém sabe de nada e ninguém tem bola de cristal, mas geralmente para ser um diretor de pesquisa de uma empresa tão grande e tão conceituada como a Fidelity, o cara tem que ser bom, né? Vocês não concordam? Então, vamos lá, galera. Meus amigos, de acordo com Chris Kuiper, já fazem 28 meses que começou o ciclo de alta. Na sua opinião, o ciclo começou a ser contado desde aquela queda forte que tivemos em novembro de 2022. Eu acredito que todos vocês lembram, né? O estrago que foi. Pessoal, o relatório ele começa trazendo a ideia otimista, dizendo que mesmo com toda essa volatilidade, o mercado cripto está se apresentando mais maduro e com muitas novidades positivas para vir, principalmente com o governo prometendo incentivar ainda mais o setor de criptomoedas. O relatório ele traz 4 questões fundamentais que os investidores devem observar daqui até o segundo semestre do ano, no caso, até julho de 2025. Dentro dessas 4 questões, a última pergunta foi sobre a estação das altcoins e a terceira pergunta é se o Bitcoin aguentaria uma crise econômica. Será que eles já estão enxergando algo que ainda não estamos? Não sei, mas não vamos colocar o carro na frente dos bois, pessoal. Vamos começar primeiro com a questão número 1, beleza? A primeira questão é a seguinte: é tarde demais para começar a investir no Bitcoin? Bem, de acordo com a Fidelity, mesmo com toda essa queda que tivemos agora no final de fevereiro, o preço do Bitcoin ainda está mais de 400% acima do valor mais baixo lá de novembro de 2022. Muita gente que viu o Bitcoin disparar acaba meio que sentindo aquela famosa ansiedade de perder a oportunidade, né? O que eles chamam de FOMO. A Fidelity, pessoal, ela destaca que, historicamente, os ciclos de alta costumam durar um pouco menos de 3 anos antes de entrar em um mercado de baixa novamente, o que seria, no caso, o bear market. Na opinião deles, este ciclo já está em uma fase avançada. Agora, mesmo eles tendo essa opinião, eles destacam que resultados passados não garantem desempenho no futuro. Segundo Chris Kuiper, se o seu objetivo é especular rapidamente, no curto prazo, talvez seja tarde demais. Mas, se o seu objetivo é investir pensando no longo prazo, pode ser o contrário, ou seja, uma oportunidade. Ele acredita que estamos começando a ver sinais reais de adoção em larga escala. Isso quer dizer que essa pode ser apenas a ponta do iceberg para a expansão das criptomoedas no mundo todo, em empresas, países e diversos setores da economia. Galera, nesse parágrafo, ele tenta convencer os investidores que eles não devem olhar o curto prazo e nem a volatilidade do mercado, mas sim pensar no Bitcoin como um ativo para longo prazo. Pessoal, antes de irmos para a segunda pergunta, ajude o canal CryptoDuo a crescer clicando no botão de curtir e se inscrevendo no canal. Não custa nada, hein, galera? Dá um trabalhão aí, ó, juntar todas essas informações, beleza? Então, agora
vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: como fica a regulação das criptos? Galera, a Fidelity ela enxerga com bons olhos o que a nova administração americana do Trump está fazendo, as promessas e o apoio à indústria de criptomoedas, e diz que isso aumentou demais as suas expectativas. Mas, na real, meus amigos, até agora nada concreto foi aprovado. Existem alguns projetos de lei em andamento que podem mudar bastante as coisas. Dois projetos deles são bastante importantes. Um é voltado para regulamentar as stablecoins e o outro, grande projeto, o FIT21, visa criar regras claras e proteção ao consumidor no mercado cripto como um todo. Além disso, tem também o Bitcoin Act de 2024, que sugere que o governo americano e alguns estados poderiam começar a criar reservas oficiais de Bitcoin. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer isso, mas já existem 16 estados americanos que estão apostando em uma reserva de Bitcoin. Alguns já foram aprovados e outros estão discutindo a proposta. Eu vou citar somente o nome dos estados, caso você tenha curiosidade de saber. Então vamos lá. Os estados são Utah, Texas, Arizona, Illinois, Pensilvânia, Flórida, Alabama, Massachusetts, Kentucky, Montana, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, Ohio, South Dakota e Wyoming. Pessoal, com base nisso, nós podemos perceber que os Estados Unidos já estão mudando a sua mentalidade em relação ao mercado de ativos digitais. Às vezes a gente fica meio que esperando o governo federal tomar as rédeas, né? Mas aos poucos a adoção está aumentando. Pessoal, muita gente está meio que impaciente e com pressa, mas a pessoa responsável pela regulamentação das criptos aqui nos Estados Unidos, a Hester Peirce, pediu paciência, dizendo que o processo precisa ser feito com calma, clareza e segurança jurídica. Agora, vamos para a terceira pergunta, uma das mais esperadas. O Bitcoin aguenta uma crise econômica? Meus amigos, em 2025, a situação econômica dos Estados Unidos está cheia de incerteza, especialmente com o governo americano ajustando políticas, a guerra de tarifas e o Fed mantendo juros estáveis devido à inflação persistente. Num cenário de estagflação, que é quando a economia não cresce e a inflação permanece alta, surge uma dúvida importante. Como o Bitcoin reagiria? O diretor de pesquisa da Fidelity acredita que o desempenho do Bitcoin dependeria diretamente das decisões tomadas pelo governo e pelo Fed. Por exemplo, se eles optarem por aumentar os gastos públicos e injetar mais dinheiro na economia para combater a estagnação, o Bitcoin poderia se valorizar, já que costuma reagir bem a cenários com alta liquidez. Por outro lado, se o governo decidir priorizar o controle da inflação, reduzindo drasticamente a oferta monetária e diminuindo a liquidez geral, aí o Bitcoin poderia enfrentar algumas dificuldades para se valorizar. Esse cenário poderia ser mais desafiador para os investidores de criptomoedas. Isso que o diretor da Fidelity falou é praticamente aquilo que nós viemos conversando já faz um tempo. Na teoria, o Bitcoin ele deveria ser visto como um hedge contra a inflação, igual o ouro, né? Porém, o investidor de varejo americano, aquele cara que é acostumado a investir em ações, ele ainda enxerga o Bitcoin como uma empresa de software, ou seja, uma ação de tecnologia. De fato, eles ainda não entenderam o que é o Bitcoin e como a sua escassez faz dele um dos melhores investimentos do mundo para quem visa proteger o seu patrimônio contra desvalorização das moedas fiduciárias
e políticas monetárias expansivas. Eu tinha até postado no Telegram que as maiores vendas que tivemos no Bitcoin foram dos investidores de varejo que tinham comprado ETFs nos últimos 3 meses e estavam com medo da volatilidade. Alguns saíram com um pouco de lucro, outros no 0 a 0 e poucos com prejuízo pequeno. Por outro lado, as baleias estão acumulando mais e mais bitcoins dia após dia. Agora, vamos para a pergunta mais esperada pela galera. Vai ter a alt season? Vamos ter a tão esperada estação das altcoins? Estação das altcoins, para quem não conhece, é quando as moedas alternativas ao Bitcoin elas sobem mais rápido do que o Bitcoin. O problema é que neste ciclo atual, a dominância do Bitcoin não deu sinais de redução significativa. Ele caiu um pouquinho, mas não o suficiente para as altcoins explodirem. Só para vocês terem ideia, o preço do Bitcoin já superou em quase 60% a sua máxima histórica anterior, enquanto o Ethereum sequer ultrapassou a sua própria máxima histórica. De acordo com Kuiper, o diretor da Fidelity, o interesse e a popularidade crescente do Bitcoin pode estar limitando o crescimento das altcoins. Diferente dos outros ciclos anteriores, atualmente o sentimento em relação às altcoins é mais negativo, com vendas mais agressivas nos períodos de queda. Kuiper acredita que os investidores eles devem estar mais preparados para um cenário sem a alt season neste ciclo. Ele destaca que o ambiente cripto pode mudar drasticamente esse ano e não há garantia de impacto positivo para todas as criptomoedas, talvez para somente algumas. Bem, meus amigos, eu não sou especialista de uma grande empresa como a Fidelity, mas até que a gente não é tão burro assim não, viu? Eu várias vezes tinha trago o meu ponto de vista falando que para muitos investidores não fazia sentido deixar de investir em um ativo como o Bitcoin para investir em altcoins. O investidor de varejo que está chegando hoje, ele está acostumado a investir em ações, ETFs, fundo de investimento e investir em um produto novo como o Bitcoin, na cabeça deles, eles já estão correndo um grande risco. Um outro ponto que eu achei interessante e também tenho o mesmo pensamento é em relação às altcoins. Depois do que aconteceu nesse início desse bull market, a melhor opção, no meu ponto de vista, seria investir somente em moedas mais consolidadas e de qualidade. Esse negócio de arriscar em moedas de pequeno valor de mercado pode ser muito arriscado e o dinheiro pode nunca chegar a essas moedas. A Fidelity ela deixa bem claro que algumas moedas poderão subir. Então, é interessante olhar para o mercado como uma engrenagem e ver qual ativo completa cada lacuna. O que nós temos escancarado na nossa frente? Meus amigos, nós temos as moedas que foram escolhidas por Donald Trump para fazer parte da reserva estratégica americana. Só para relembrar, foram citadas as moedas Ethereum, Cardano, XRP, Solana. Foi adicionada também a SUI e, se não me engano, me parece que a MOVE também foi adicionada. Se ela não foi adicionada, eu acredito que ela foi adicionada no portfólio da Liberty Finance. Agora, quando se olha para XRP, o que vem na sua cabeça? Bem, na minha cabeça vem todas as moedas de pagamento. Pois é, quando a XRP subiu, todas as moedas de pagamento acompanharam. Solana e Cardano gera um interesse nas suas redes, o que significa que projetos dentro da sua plataforma, como os DEXs e projetos de tokenização, por exemplo, podem se beneficiar. Agora, quando se pensa no Ethereum, o que é que vem na sua cabeça? Bem, na minha cabeça vem os projetos DeFi
que tem mantido o Ethereum de pé. Outra coisa a se pensar, quem vai conectar todo o mundo cripto ao mundo real? Os bancos, os sistemas de comunicação. Não preciso nem falar, né? E tem mais. Ethereum, assim como a Solana, também tem grande influência na tokenização de ativos do mundo real. Sem falar na sua camada 2, a Base, que tem um grande potencial. Agora, para terminar, isso tudo que eu falei, pessoal, com vocês, tem fundamento e eu vou provar. Quando perguntado se as criptomoedas vão crescer mais ainda, um analista chamado Matt Hogan acha que sim. Ele acredita que pode crescer bastante e tem alguns fatores que podem impulsionar este crescimento. Presta só atenção, meus amigos. O Matt acredita, em primeiro lugar, que esses novos produtos financeiros voltados para investidores tradicionais, como os ETPs de Bitcoin. ETP é a abreviatura de Exchange Traded Product, ou seja, um produto negociado em bolsa. Ele acredita que esses produtos lançados recentemente tornam o investimento em cripto mais simples e seguro para o público geral e podem atrair muitos novos investidores, o que vai fazer esse mercado crescer mais e mais. Segundo, a tokenização, que é o uso da blockchain para registrar e controlar ativos reais. Pessoal, está crescendo rapidamente e pode dobrar nos próximos anos. Segundo Matt, é iminente a criação de ativos tokenizados. Tudo será tokenizado. Terceiro e último, o mercado de empréstimos em Bitcoin está ficando cada vez mais forte, atraindo até instituições financeiras tradicionais. Isso pode acelerar ainda mais a adoção corporativa. E só para concluir, meus amigos, de acordo com a Fidelity, estes são os pontos principais que você precisa observar daqui até o segundo semestre desse ano. Esse vídeo que eu trouxe é a informação que está chegando, pessoal, para os gringos direto da fonte. Então, como gratidão por ter trago esse conteúdo, clique aí no botão de like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E não esqueça também de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? E caso tenha interesse em ter notícias que movimentam o mercado todos os dias, entre no canal do Telegram, cujo link vai estar abaixo na descrição. E caso você não tenha dinheiro para investir em criptomoedas, eu vou deixar um link da Coinbase abaixo. E se você abrir uma conta na Coinbase utilizando o meu link abaixo e fazer um depósito e um trade, você ganha $20, o que vale mais ou menos R$100 nos dias de hoje, beleza? Então, no mais, eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo. Obrigado por assistir o vídeo, fiquem com Deus e até mais.